Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós iremos estudar a lição de número 13, que tem como título Preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. A palavra-chave que define a nossa lição é santificação. Mas qual a relação de santificação com eternidade? Bem, o termo eternidade está intimamente ligado ao termo santificação. Por quê? Se nós repararmos lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, nos fala assim: sem santificação ninguém verá a Deus. Então, sem santificação não existe eternidade. Então, nós iremos estudar nessa lição a importância da santificação para quem almeja, para quem deseja alcançar a vida eterna. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que nos diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, a partir da leitura desse versículo, podemos entender que a nossa identidade ela não é terrena, mas a nossa identidade é celestial. A verdade prática nos diz assim: na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e, como ser integral, habitaremos para sempre com ele no céu. Então, aqui diz respeito à salvação integral, que envolve o corpo, alma e espírito. Quais os objetivos da nossa lição? Ao final da lição, o aluno deverá compreender que a esperança escatológica impacta o presente. A santificação é integral, envolve todo o ser, corpo, alma e espírito, e que a vida cristã deve ser vivida à luz da eternidade. O ser de forma integral. Bem, na lição anterior, em algumas lições, eu não me lembro exatamente qual, mas nós estudamos, acredito que foi a primeira lição, né, que a gente contemplou a amplitude do ser humano. Ou seja, ele é formado, é um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Então, recapitulando aqui, o corpo refere-se à dimensão física, a alma refere-se às emoções, mente, vontade, e o espírito refere-se à relação com Deus, refere-se a como nós estabelecemos ou nos conectamos com Deus. E, portanto, Deus deseja que a santificação ela contemple todo o ser. Ou seja, Deus deseja santificar o ser humano por completo, corpo, alma e espírito. A esperança da eternidade. Bom, existe uma esperança escatológica. E quando a gente fala de esperança escatológica, não é fuga de realidade, mas é motivação para viver em santidade, apontando para a volta de Cristo. Então, irmãos, essa esperança, ela nos motiva a viver em santidade. Porque imagine que não existisse esperança de uma vida eterna, que não existisse esperança de uma recompensa final. Não faria sentido. O cristianismo, o evangelho, a santificação não faria sentido. O cristianismo seria ilógico, incoerente. Então, a esperança do cristão é justamente a vida eterna. E é isso que nos motiva, que nos impulsiona a viver em santidade, esperando a volta de Cristo. Santificação da alma. A alma é purificada pela obediência à verdade. E a santidade, ela envolve atitudes, pensamentos e sentimentos. Então, a santidade envolve nossas ações comportamentais, como é que eu estou me comportando diante da sociedade, diante dos colegas de escola, de trabalho, de faculdade,
como tem sido, como se dar os meus pensamentos e sentimentos. Então, a santidade ela envolve também atitudes, pensamentos e sentimentos. E uma ênfase, um ponto importante que a gente precisa focar aqui é que não há santidade sem submissão à palavra. Então precisamos submeter, a gente precisa se submeter à palavra. A gente precisa obedecer à palavra, obedecer aos mandamentos estabelecidos por Deus. Santificação diária. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Então, a gente precisa entender que a santidade não é momentânea. É um estilo de vida cristã. Então, a santidade, ela não funciona assim, hoje eu estou separado, eu me dedico ao Senhor, amanhã não. Não existe esse estado momentâneo, temporário. A santidade ela não é momentânea, ela é contínua, diária, é cada dia buscando ser santo em toda a nossa maneira de viver. Santificação e eternidade. Sem santificação não há visão de Deus, e isso está muito bem claro em Hebreus 12:14, como nós já falamos aqui. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então, o pré-requisito para ver Deus é andar em santificação, é andar em santidade. Portanto, a santificação não é opcional, mas ela é uma condição para a comunhão plena com Deus. E diante desse subtítulo, eu gostaria de trazer um alerta aqui, que é acerca da fé sem compromisso. Porque a fé sem compromisso é a mesma coisa que obedecer, ou melhor, é a mesma coisa que crer sem obedecer. Ou seja, eu quero os benefícios, eu aceito os benefícios, mas rejeito a obediência. Rejeito as regras. Então, a gente precisa se atentar para esse detalhe, porque a fé sem compromisso é a mesma coisa que você acreditar sem obedecer. É a mesma coisa de dizer que é cristão, mas não tem compromisso. É um cristão sem compromisso, é uma fé sem compromisso, sem renúncia. E a gente sabe que não funciona dessa forma. É querer estabelecer, ou melhor, é querer alcançar o privilégio de um salvo sem as características de quem é salvo. Então a gente precisa se atentar para esse detalhe. Precisamos ter compromisso, precisamos renunciar, precisamos nos abdicar de várias coisas, de vários desejos, de várias vontades para seguir a Jesus Cristo. Santificação e a vinda de Cristo. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, quem espera em Cristo se purifica, e a esperança futura molda o comportamento presente. A esperança futura modifica o comportamento presente. Então, essa esperança de vida eterna faz com que eu ande em santificação, faça com que eu me purifique cada dia mais. E o que a gente precisa entender é que Satanás, ele sempre repete a estratégia adotada desde o Éden,
que é o quê? Buscar confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. Então, o que a gente observa é que ele quer trazer o ser humano ou fazer com que o ser humano foque para as coisas terrenas, que a sua visão esteja fixada, focada em conquistas terrenas. E o que a gente observa é que o apóstolo Paulo ele travou grandes combates com opositores que insistiam em reduzir o evangelho em temas e questões temporais. Então, queridos irmãos, o evangelho não se resume apenas em questões temporais ou não se resume apenas em conquistas terrenas. Olha o que Paulo nos advertiu lá em Coríntios. Aos Coríntios, ele advertiu acerca dos que não criam na ressurreição dos mortos, um engano que limitaria a eficácia da fé cristã a esta finita vida. 1 Coríntios 15, 12. Em 1 Coríntios 15, 19, ele nos diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, queridos irmãos, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que nossa morada eterna é no céu. Então, nós vivemos aqui temporariamente, nós somos peregrinos aqui, estamos de passagem. E, como disse Teilhard de Chardin, que é o teólogo jesuíta francês, ele dizia assim: nós não somos seres humanos vivendo experiências, nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais, mas o contrário, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Isso significa que a nossa morada aqui é temporária, a nossa vida aqui é passageira. E que esse título que nós temos aqui de cidadão terreno, ele é um título temporário. Mas o título de cidadão celestial é eterno. Diz respeito à vida eterna, à eternidade. Olha o que está escrito lá em Filipenses 3, 20 e 21. Mas nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo habitado para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então, para corroborar ainda mais com essa ideia, Hebreus 13:14 nos diz assim: não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, a nossa cidade eterna não é aqui, nós estamos aqui de passagem. E é essa esperança de vida eterna que nos motiva a viver em santificação. Até porque não faria sentido nós nos abdicarmos de desejos, de vontades para viver uma vida em santidade se não existisse uma esperança final, uma recompensa final. Então, em outras palavras, o que podemos dizer é: nós renunciamos hoje porque esperamos algo infinitamente melhor amanhã. Então, a esperança na eternidade com Cristo fortalece a santificação e mantém o crente focado no propósito celestial. Outro detalhe da santificação é que ela é progressiva, ou seja, é um processo diário, é um crescimento contínuo. Existe a cooperação com o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo capacita, o crente responde, e quando o crente responde é quando ele se coloca em disposição a obedecer à voz do Espírito Santo. Então, o Espírito capacita, o crente responde e a santificação acontece.
o corpo e a glória futura. Queridos irmãos, a eternidade não será apenas espiritual, mas também corporal. Por que corporal? Porque esse nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso. Então, isso daqui diz respeito a uma redenção total do ser humano. Perigos de teologias modernas. Existem por aí teologias modernas que negam a santidade, reduzem a fé ao bem-estar terreno, ignoram a eternidade, como está escrito lá em 2 Timóteo 4 e 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E por não suportar a sã doutrina, essas pessoas começam a criar teologias modernas, começam a criar modinhas para que atendam ou satisfaçam a sua expectativa, para que esteja alinhado com sua conduta de vida. E o que nós observamos, irmãos, é que está escrito em sua palavra, está escrito na Bíblia que conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. O que a gente observa é que a verdade por si só, ela é confrontadora. De duas, uma, ou a verdade transforma ou a verdade confronta. Então essas pessoas, por não quererem ser confrontadas, olha o que diz aqui, virá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Então elas começam a negar a santidade, reduzem a fé ao bem-estar terreno, como a título de exemplo, a teologia da prosperidade, né, que busca reduzir a esperança cristã a conquistas terrenas, ignoram a eternidade. Só que para essas pessoas que ignoram a eternidade, o apóstolo Paulo ele foi bem categórico. E ele não os poupou. Olha o que ele falou. O apóstolo Paulo não os poupou, chamando-os de bestas feras. Ironizou, dizendo assim: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, irmãos, o que nós observamos aqui é que existem teologias modernas ou teologias seculares, teologias distorcidas que enfraquecem a missão da igreja e desviam o foco da santificação e da volta de Cristo. Então, por isso que a gente precisa ficar em estado de alerta, precisamos abrir os nossos olhos para essas teologias modernas, para a gente não acabar sendo convencido por essas teologias. Aplicação prática. Pergunta para reflexão: como tenho cuidado do meu corpo? A minha alma está alinhada à vontade, à palavra de Deus? Meu espírito tem comunhão diária com Deus? Conclusão. Nós precisamos viver em santificação. Precisamos viver continuamente, diariamente em santificação. E essa santificação, ela deve acontecer de modo integral. Precisamos nos preparar integralmente. Ou seja, tudo em nós deve ser santificado. No espírito, na alma e no corpo. E a gente sabe, irmãos, que por nossa própria força isso é impossível, mas por meio da graça divina isso é plenamente possível. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. Ora, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então, a nossa santificação ela deve acontecer de maneira integral. Ou seja, a fim de
contemplar o corpo, alma e espírito. E por fim, devemos manter-se firme na esperança da volta de Cristo. Ou seja, que jamais percamos o anseio pela eternidade com Deus. Que vivamos desfrutando de uma profunda convicção de nossa salvação e anelando pela vinda de Cristo. Como diz o hino 300 da harpa cristã, nossa esperança é sua vinda. Glória a Deus. Assim, chegamos ao fim de mais uma aula e de mais um trimestre e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.